informação sobre a campanha da Fraternidade 2025. Em 2025, nós comemoramos os 10 anos da encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, a respeito do cuidado da casa comum. Essa ideia é muito bonita, pensar o planeta como se fosse uma grande casa, onde todos nós habitamos. Mas, ora, nós sabemos bem como é que funciona uma casa. Quando chegam os parentes de fora, por exemplo, e a casa fica cheia de gente, tem gente que dorme num quarto, tem gente que dorme na sala, tem gente que dorme no corredor ou lá fora. Então, estarmos na mesma casa, ao mesmo tempo é bonita a ideia, mas não nos esqueçamos que alguns estão em cômodos da casa um pouco mais confortáveis do que os outros. E um dos alertas da Laudato Si é com relação às gerações futuras. O Papa Francisco se mostra muito preocupado com as gerações futuras. Que mundo nós vamos deixar para quem vier depois de nós? Nós herdamos um mundo. Então, se nós perguntarmos aos nossos avós, às gerações passadas, como é que era no seu tempo? Como é que estavam os rios? Como é que eram as florestas? Que tipo de bicho tinha aqui? A gente percebe que nós herdamos isso e na teia da vida nós vamos passar esse mundo para frente. Que mundo as gerações futuras vão herdar? Agora, atenção, porque nós pensávamos que esses alertas seriam para daqui a alguns anos, lá para frente. Se continuarmos assim, daqui a tantas décadas, as pessoas sofrerão esses impactos. Ora, há um slogan por aí na mídia que diz: o futuro já começou. É exatamente isso que nós estamos comprovando. Ou seja, há um processo de aceleração muito maior do que aquilo que nós pensávamos. Aquilo que nós achávamos que os nossos filhos e netos iriam ver, nós mesmos já estamos sentindo na pele. Nós já sentimos como o tempo está mais quente, como a chuva já começa a ser completamente diferente, as inundações, riscos de fato de desertificação, de uma extinção de espécies, de derretimento das geleiras, que fará com que haverá um aquecimento dos oceanos e mesmo algumas ilhas, por exemplo, irão desaparecer com a sua população. Então, meu irmão, minha irmã, a coisa que nós pensávamos que iria acontecer lá para frente, nós mesmos já estamos experimentando. Daí vem a urgência de uma conversão ecológica, que é aquilo que a Laudato Si nos chama e que a campanha da fraternidade retoma. A necessidade, de fato, de nos convertermos. Nós estamos no tempo da Quaresma, é muito usado esse termo da conversão. Eis o tempo da conversão, eis o dia da salvação. Muitas vezes nós entendemos conversão simplesmente com um aspecto espiritual. Eu não ia na igreja e passei a ir, não rezava, comecei a rezar. Isso é muito importante, mas não é só isso. A igreja depois, na Conferência de Aparecida, nos chamou a uma conversão pastoral, comunitária, que o Papa Francisco retoma na Evangelii Gaudium. E agora é hora de uma conversão ecológica. É perceber o meu estar no mundo, o nosso estar no mundo. Não nos contentemos simplesmente em achar que tudo isso faz parte, é natural, como se fosse uma coisa em que o ser humano não tem a sua responsabilidade. Temos não só a responsabilidade, mas um chamado para a ação. A Laudato Si e a campanha da fraternidade, elas não têm um olhar apocalíptico, no sentido de que o mundo vai acabar,
nada disso faz sentido, está tudo fadado ao fracasso. Não. Porque se nós pensarmos que tudo está acabado, que nada daquilo que nós fizermos vai adiantar alguma coisa, então nós vamos poder sentar e chorar. Não há nada a ser feito. Não é assim. Ainda temos tempo, mas esse tempo está se esgotando a cada dia. Então, essa conversão não pode se dar daqui a tantos anos, tem de ser um hoje. Hoje, a nossa adesão ao Evangelho de Jesus, as consequências da nossa fé nos impelem a uma conversão ecológica, a rever os meus hábitos individuais, os nossos hábitos comunitários e a sociedade como um todo. Há ações que se darão no nível micro e outras ações se darão em nível macro. No nível micro, eu entendo o nosso cotidiano, eu lá em casa, no gerenciamento dos meus hábitos cotidianos. Então eu posso pensar como é que eu gerencio o meu lixo, a energia elétrica, os cuidados das relações humanas, isso que eu faço no ambiente pequeno lá de casa. É como o escovar os dentes com a torneira desligada, demorar menos no banho, ou seja, essas ações pequenas, aparentemente quase insignificantes. Elas são muito importantes. O Papa Francisco, na Laudato Si, ele elogia essas ações, que são feitas na família, em casa, nas escolas, nos lugares em que a minha mão de fato alcança. Isso tudo é muito importante. Mas atenção, só isso não basta. Então, nós temos de pensar também no nível macro, da macroeconomia, da macropolítica global, de fato das nações. É ali que estão, de fato, discutidas as grandes questões, os grandes temas. Então, nós temos no Brasil, neste ano, um acontecimento muito importante a esse respeito, que será a Conferência das Nações ligadas ao clima. Nós chamamos de COP30, ou seja, é a 30ª edição dessa Conferência das Nações e será sediada em Belém do Pará. Esta reunião ela é muito importante, porque ali os líderes mundiais, as organizações, vão estabelecer as metas para emissão de gases de efeito estufa. Nós sabemos que o planeta está envolto numa grande teia de gases que cercam, que bloqueiam os efeitos dos raios solares. Quando essa bolha começa a ter buracos e a se rachar, a incidência dos raios solares, por exemplo, é muito maior e isso descontrola todo o equilíbrio do planeta. Então, daí a importância da Conferência das Nações, que eu convido para que nós tenhamos um olhar bem atento a essas decisões. Então, meu irmão, minha irmã, valem muito as ações feitas lá em casa, com a minha família, no meu bairro, aí na minha cidade, na minha diocese. Isso é muito importante. E, numa outra perna, as grandes decisões políticas e econômicas da macroeconomia, da macropolítica global. Essas duas coisas têm que caminhar juntas, porque pensar só em um aspecto desse sem considerar o outro nos daria uma visão bastante parcial daquilo que acontece com a ecologia. Amanhã teremos a terceira parte. Até lá!